Olá, está no ar o programa Frutas S.A. e hoje aqui nós vamos falar da produção do morango no Centro-Oeste. E essa é a época, então, da fruta que ultimamente tem viralizado aí no país com uma receita que pode substituir aí a maçã, não é? O morango do amor. E sobre o tema hoje aqui, morango, eu vou conversar então com o Antônio Dantas, que é engenheiro agrônomo da Emater DF, a empresa de assistência técnica e extensão rural. Muito bem-vindo aqui ao nosso programa, viu, Antônio? Muito obrigado. Antes da gente começar, o morango, não é? É uma hortaliça, é um fruto, não é? Sim, as pessoas comumente aí falam o morango como uma fruta, mas ela é classificado como uma hortaliça, né? É uma hortaliça fruto, mas vamos deixar assim, como sendo uma Podemos fruta. chamar de fruta então, né, Antônio? Vamos lá então, temporada então do morango no Brasil, morango abastecendo o comércio, a gente vê morango para todos os lados, aí a produção no Distrito Federal, fala pra gente, antes, vamos falar da colheita, né? Já tá acontecendo? Sim, agora nós estamos no início da safra do morango, né? Então, a safra começa em julho e vai até setembro, início de outubro aí. Quando começa a chover, aí nós já nos saímos do período de safra. Vamos falar um pouquinho então da nossa produção aqui no Distrito Federal, como é que ela tá, como é que tá essa safra, né? Como é que foi essa safra? Tá aumentando essa produção nos últimos anos aqui na capital federal? Não, ela não está aumentando, ela está se mantendo estável. Aqui, em geral, a gente planta em torno de 180 hectares todo ano. Então, está se mantendo estável. Aí, desde a pandemia, caiu um pouquinho a área plantada e tem se mantido agora na faixa dos 180 hectares por ano. Agora, o que justifica, né, essa não expansão, né, desde a pandemia? A gente vê outras culturas aumentando aí a sua produção, mas o morango, por que ele está ficando estável? Nós acreditamos que são dois fatores. O primeiro é o elevado custo de produção. O morango não é uma hortaliça, uma fruta barata de se produzir. Em 1 hectare, utilizando mudas nacionais, o produtor vai gastar R$210 mil. Então, vê que não é um valor muito baixo, né? E para mudas importadas, que são mudas de melhor qualidade, frutos de melhor qualidade até, que a gente consegue produzir durante todo o ano, o custo de produção já vai para R$350 mil. Então, isso aí não é todo agricultor que tem a condição de financiar esse valor, né? Outra questão é a dificuldade de conseguir mão de obra, né? Então, por uma série de fatores, existe uma grande dificuldade de conseguir mão de obra no campo, até porque a colheita do morango ela é bastante penosa. Você trabalha agachado, né? Se abaixando constantemente. Então, as pessoas preferem trabalhar em outro lugar, em outros empregos, né? Nós estamos numa situação aí de um baixo nível de desemprego, então a oferta de emprego aumenta e a gente tem aí essa dificuldade. Então, esses são dois fatores que têm mudado aí o perfil aí do agricultor aqui, da área cultivada no Distrito Federal. A gente está vendo, então, essa informação por conta dos custos, não é? E também da falta de mão de obra especializada. E a Emater, ela tem como colocar aí no mercado com essa qualificação aí na hora de ajudar o produtor a resolver pelo menos esse gargalo? Olha, a Emater vem trabalhando na questão incentivando a mecanização, a automatização, a automação no campo. É um dos programas que a gente trabalha lá. Porém, a colheita do morango, ela não permite a mecanização. Nós não temos uma máquina de colher morango. Existe até em outros países, mas não em valores acessíveis ao nosso agricultor. O agricultor aqui do Distrito Federal, ele é pequeno. Ele é um pequeno empreendedor. Em geral, agricultor familiar, né, que trabalha ali com a sua família e tudo. Então, eu gosto até de falar nisso, né? Fala assim, agricultor familiar, quando você tem a ideia que nós temos famílias grandes no campo, como existia antigamente. Hoje não, as famílias do campo têm 1, 2 filhos, assim como as famílias da área urbana, né? Então essa diferença aí deixou de existir. Então a questão da mão de obra
esse é um dos motivos que a questão da mão de obra aí começa a ser preocupante. Tá? Mas a mecanização hoje, se pensarmos no dia de hoje, ainda não é possível para a colheita do morango. Para as outras atividades, sim. Para a colheita, não. Você falou, Antônio, que tem até em outros países, né, essa mecanização nessa colheita do morango, mas eu imagino aqui, do lado de cá, eu como consumidora também, por ser uma hortaliça, né, um fruto tão sensível que deva ser colhido, né, essa fruta deve ser colhida, então, manualmente. Mas em outros países tem, então, o uso... Como é que colocaria essa máquina sozinha no campo, com uma ajuda de... Sozinha, que identifica o fruto, né, por meio aí mecanismo aí que identifica, colhe, mas aqui, imagina a máquina dessa valores muito altos para o nosso público, né? A Espanha é um país aí onde a produção de morango é muito interessante, mas lá se recebe em euro, né? Aqui a gente recebe em real, é diferente. A Espanha tem todo aquele mercado da Europa para vender, aqui no nosso não paga muito, né? Quando o preço do morango começa a subir muito, a demanda cai. E ela começa a estabilizar. O cultivo do morango, como você colocou aqui, é uma atividade que tem grande parte da sua atividade formada por agricultores familiares. A gente vê aí em relação a linhas de créditos, né, para outras culturas, né, dificuldade até de se manter, de conseguir diante de uma Selic muito alta, mas enfim, tem os incentivos do governo, quando a gente fala no Plano Safra, né, para a agricultura familiar, mas mesmo assim um equipamento caro e acaba tornando esse gargalo aí em relação à mão de obra. Mas no Distrito Federal, eu queria saber de você, são quantos produtores? Aqui é a nossa produção, estimada em quanto? Sim. Hoje, no Distrito Federal, são 358 produtores, se não me engano, o número é esse, né? 358 produtores. A gente produz em torno de esse ano de 2024 foi 177 hectares. Nós temos aqui, então, assim, só na colheita, no período de colheita, que é onde a demanda de mão de obra é maior, 1.800 pessoas empregadas diretamente na colheita do morango, só nessa atividade primária, eu não estou contando os outros elos da cadeia produtiva, tá? Então ela é muito interessante. E movimenta aqui o valor bruto da produção, que é o valor de venda aí para o agricultor, né, que a Emater computa, no atacado, é de 211 milhões, um valor bem considerável. Isso todo mais ou menos concentrado naquela região de Braslândia ali, né, que tem uma característica bem interessante para a produção de morango. Essa característica de Braslândia, a cidade aqui do Distrito Federal, fala para gente, a grande produção está lá, na cidade de Braslândia, não é? Mas a característica da cidade, né, dessa grande produção? Sim, Braslândia, ela tem uma região lá que a gente chama de rodeador, né? Rodeador, é umas serras, né? A região mais alta, que está em torno de 1.200, 1.250 metros de altitude. E aí você tem lá uma temperatura mais baixa, tá, que favorece muito essa produção. Tá? Então, a cultura do morango ela veio para Brasília por meio dos descendentes de japoneses, né? Houve um incentivo para que eles viessem para cá. E eles trouxeram essa atividade de São Paulo, de onde eles vieram, até Brasília. Então, ela foi introduzida aqui no Distrito Federal por meio dos japoneses que já estavam lá em Braslândia. E aí, hoje, a gente tem essa produção quase concentrada nessa região do rodeador. 90% da produção do DF está lá nessa região. O morango gosta do clima aqui da capital federal, mas nos outros, região sul, não é? Um clima mais frio. Isso. A gente vê que que você falou, né? De julho a outubro tem a colheita pode-se colher o morango, né? Que ele gosta então desse clima, uma temperatura fria, né? Você estava dizendo para mim aqui antes da gente começar a nossa entrevista que tem cultivares na safra de dias curtos. Fala pra gente essa diferença aí, dias curtos para o verão. Então, olha só, o morango que é colhido agora, nesse período, na safra, ele é classificado como de dias curtos. Ou seja, ele precisa de dias mais curtos, né, que é característica do inverno, e temperaturas mais baixas para o estímulo à produção, a parte reprodutiva, né, da flor e fruto.
Já a pesquisa, né, já identificou e já trabalha na Califórnia, na Espanha, na Itália, né, outras cultivares que não precisam dessa situação. Então, é chamado de cultivares de dias neutros. Aqui a gente já planta, né? Cultivar Portola, por exemplo, é uma cultivar de dia neutro. Tá? Cultivar San Andreas, cultivar de dia neutro. Tá? Então, isso é interessante porque hoje a gente já consegue produzir morango durante todo o ano. É claro que o custo de produção é mais alto e como a oferta é menor, o consumidor vai pagar um preço maior. Mas que nós temos produção durante todo o ano, sim, temos. Então temos cultivares de dias neutros e também de dias curtos. Podemos ter produção o ano inteiro, vai ficar um pouco mais caro aí na hora dessa produção, né, dos custos de produção. Lá na frente o consumidor vai ver essa diferença, né? No meio do ano que não é do morango, o morango um pouco mais caro. São muitas cultivares, não é? Vamos lá. São muitas cultivares. Qual que é a mais apreciada aí pelo nosso produtor rural, que ele gosta de ter essa cultivar? Sim, a mais plantada aqui é a Camarosa. Chama-se Camarosa. Ela tem uma área muito significativa. A gente não tem esses números assim exatamente, mas claramente você vê que ela é a mais plantada. A Camarosa é uma cultivar de dias curtos, né? E em seguida vem a Portola, a San Andreas, e vai mudando durante o tempo, né? Quando eu comecei a trabalhar na região de Braslândia, eu trabalhei lá muitos anos, plantava-se a cultivar Campinas, que era produzida aqui no Instituto Agronômico de Campinas, foi desenvolvida aqui, que é uma cultivar muito saborosa, mas ela não tem tantas características interessantes como as cultivares atuais, e ela deixou de ser plantada, né? Então, hoje o morango ele precisa ter resistência à doença, resistência às pragas, ser muito produtivo, ter um formato adequado, né? Porque quem manda nisso aí é o consumidor, e o agricultor, a pesquisa e a extensão rural tem que seguir na linha de atender o consumidor, né? Claro. Tá certo. Já fazer, Antônio, um rápido comercial e daqui a pouco a gente volta aqui na nossa entrevista para falar mais aí da produção do morango no Distrito Federal e também as exigências aí do consumidor. Não sai daí que o intervalo é rápido. Voltamos com Frutas S.A. aqui no AgroMais, o canal da Agroinformação. Hoje a gente está falando da produção do morango aqui no Distrito Federal. Em 2024, na safra passada, foram produzidos aí, né? Foram produzidas 6 mil toneladas. A previsão agora para 2025 é que pode acompanhar esse volume aí, ou até um pouco menos, não é? O Antônio Dantas, que é engenheiro agrônomo da Emater do Distrito Federal, está falando para a gente agora aqui em relação à produção, mas essa produção que foi em 24 de 6 mil toneladas pode ter uma variação por conta aí de mudas? Fala para a gente. Isso. O que aconteceu? Um dos gargalos que a gente tem ainda aqui no Distrito Federal, e não só no DF, mas em toda a região produtora do país, é o fornecimento de mudas. Em geral, o agricultor ele não produz a muda que ele vai utilizar. Ela vem de lavouras específicas lá, produzidas com esse fim, só produzir mudas, né? Então, esse ano nós tivemos aqui um problema, e justamente na cultivar Camarosa, que é a mais plantada aqui, de qualidade de mudas. Ela veio com uma doença que fez com que nós tivemos muitas perdas durante o plantio. Então, em média, aí, teve que repor 50% das mudas. Então, essa foi uma questão aqui que prejudicou bastante essa safra, mas, considerando os preços que estão sendo praticados no mercado, não vai haver muito... E a reposição que ocorreu, né, está ocorrendo dessas mudas, a gente não vai ter muito problema aí com a oferta do produto ao mercado. Não vai ter problema com a oferta, porque então
cultivado novamente esse 50%, foi replantado, né? Agora, essa muda com esse problema que veio, o que acarretou? O morango ele não cresceu, não se desenvolveu como ele tem que se desenvolver, o fruto morreu antes? Ele morre na fase de muda, né? A Emater, junto com a Embrapa Hortaliças, né? Ela, há algumas semanas, ela visitou vários produtores e vamos identificar qual era a raiz do problema. Então, realmente a questão é a muda, é uma doença, né? A princípio está identificado como uma doença, é um fungo, que os agricultores chamam de coletótrico. Os agricultores não, o nome dele é coletótrico, né? Antracnose. Então, essa doença, ela provoca a morte das plantas, né? Essa visita aos agricultores foi feito um diagnóstico e nós já vínhamos trabalhando, a bem da verdade, na questão da muda, mas agora nós vamos ter que fazer um esforço concentrado para que esse problema não ocorra mais vezes. Porque o produtor ele depende dessas mudas que vêm de fora, né? A muda é a fonte de renda. São de viveiros certificados aí pela Embrapa, Emater. São viveiros certificados. Certificados, né? Aqui no Brasil nós temos um sistema de certificação aí da produção de mudas, né? Então, todo viveirista tem que ter esse registro nacional de sementes e mudas. Então, são viveiros certificados, mas esses problemas ocorrem. No morango, não é pouco comum. De vez em quando acontece esse problema. E esse problema aconteceu só aqui no Distrito Federal em relação a essa cultivar a camarosa ou em outras regiões pode ter ocorrido mesmo? Acredito que deve ter acontecido em outras regiões, porque essa região produtora de mudas, ela distribui mudas para o Brasil inteiro. Então, esse problema provavelmente não ocorreu só aqui. Uhum. Então, a gente tem aí a cultivar, são muitas cultivares, não é, o Antônio? A Camarosa, como você falou, a San Andrés, a principal aí, a escolhida, né, do nosso produtor é uma delas, acho que é a mais que você falou, né, é a Camarosa, mas qual a diferença, então, na hora desse morango? Ele vem um morango com uma qualidade diferenciada, tamanho, sabor, acidez, doçura, o que diferencia uma cultivar da outra? E são muitas cultivares, né? A gente está falando em quantas, mais ou menos, hoje? Quantas cultivares hoje no Brasil de morango? Por cima, assim, uma média? Em torno de umas 10 a 15 cultivares por aí. A Embrapa lançou recentemente, né? Não lançou aqui para o Centro-Oeste, mas lançou a cultivar Fênix, que ela tem boas características, né? Aqui no DF nós vamos introduzi-la ainda. A cultivar Fênix, ela é mais precoce, ou seja, nós vamos conseguir colher antes o morango, né? Ela tem bom sabor, um formato de fruta adequado, isso é bem interessante, né? E aí a gente começa a reduzir a nossa dependência de cultivares importadas da Califórnia, ou dos Estados Unidos, ou da Espanha, né? Então... Essa San Andrés, ela é de fora também, pelo nome? San Andrés né? Então, San Andrés a Portola né? Outra informação importante é que aqui na América do Sul, na região da Patagônia, nós temos uma produção de muda, que chega aqui muda de extrema qualidade, porém o preço é muito alto, né? Então, mais de R$2 uma muda apenas, né? Se a gente vai gastar aí pelo menos 50 mil mudas, só de mudas R$100 mil por hectare é um valor bem alto, né? Agora, Antônio, o nosso consumidor, ele escolhe pela aparência, não é? Aquele morango, o tamanho dele, né? A coloração, mas o nosso produtor, ele tem essa preferência em relação à produtividade, em relação também à alta resistência aí do morango, mas tem como o consumidor final ele identificar na hora dele estar escolhendo aquela bandejinha ali, esse aqui eu sei que é bom porque ele é mais doce, mistura acidez, é mais suculento, ou não tem como identificar, assim como a gente sabe que o nosso produtor ele sabe, mas o consumidor não tem não consegue? Não tem como identificar porque os frutos são muito parecidos, né? E ele só vai sentir a diferença quando ele degustar. Então, o San Andrés, por exemplo, é muito saboroso. Tem uma cultivar que está entrando agora no mercado aqui do Distrito Federal, chamado Valentina, também muito saboroso. Sabrina, muito saboroso, mas não tem como fazer. O Camarosa, ele alia sabor, que não é lá tão bom assim, mas ele alia com a produtividade, né? Então isso aí para o produtor é interessante.
Mas quando você fala que não é um sabor tão bom assim, o que está faltando ali? É um pouquinho mais de doçura? Doce, né? Porque a gente sabe que o morango ele tem aquela acidez característica dele. Mas o que? É uma doçura a mais, uma suculência? Ou não? Mais. Uma doçura a mais? Isso, essas cultivares que eu comentei, San André, Sabrina, elas são mais doces, né? Então são cultivares para consumo in natura. Você não precisa colocar leite condensado ali e comer direto. Tá certo. Uma cultura perene, já que você falou que a gente pode ter morango o ano todo, a gente pode classificar o morango como uma cultura perene? Quando eu planto cultivares de dia neutro, em cultivo protegido, debaixo de um túnel ou de uma estufa, eu consigo ficar 2 anos e pouco, com a mesma, 3 anos até, com o mesmo plantio. Quando é a cultura de dia, a lavoura de dias curtos, essa lavoura da safra, eu planto ali em fevereiro, março, quando chega em outubro, acaba. Tem que replantar. Tem que replantar tudo de novo. E é um custo a mais, né? Mas já está no cálculo do nosso produtor, não é? Sim, do agricultor. Está no cálculo. Está no cálculo pela escolha dele. E essas cultivares de dia neutro, por exigir essas estruturas adicionais, como túnel ou estufa, né, o plantio também em calhas, ela fica mais cara. Tá? Então, o custo de produção é bem mais alto. E considerando que as mudas são mudas importadas, aí é que fica... Então, por isso, nós já tivemos aqui uma área plantada bem maior dessas cultivares, hoje caiu muito, principalmente por causa do custo de produção. A gente vê também, né, no sul do país, por conta do clima, um geado, uma chuva, na hora dessa corrida para proteger, né, o morango ali, colocar uma lona, enfim, aquele que já vem coberto, ele investiu, né, o produtor investiu, consegue salvar o morango, mas aquele que não tem esse tipo de investimento, uma outra cultivar ali, acaba podendo perder, né, pode perder essa produção. Pode sim. Aqui, muitos agricultores, eles plantam o morango em março, vamos colocar em março, né? E aí, quando vai entrando o período chuvoso, ele cobre, ele coloca os túneis. A gente chama de túnel baixo ou túnel alto. São túneis de 1 metro e pouco de altura ou de 2 metros de altura. E ele coloca na lavoura já implantada e continua colhendo por um período, né? Eles falam, eu vou cobrir uma parte da minha lavoura, né? Porque ela é uma lavoura que está em boas condições e ele conseguiu um recurso para fazer a cobertura com esses túneis, que é um túnel, uma cobertura plástica que vai impedir a chuva ali de atingir a lavoura. Agora, Antônio, pode ser rentável, né, em um pequeno espaço, uma pequena escala de produção, ou seja, um espaço pequeno, o nosso produtor brasileiro, nosso agricultor, ele pode ter a sua plantação ali, não é, do morango de qualidade, abastecer o mercado, a região, não é? Ele não precisa de muito espaço. Não. Em geral, como eu coloquei, nós temos 177 hectares, 358 produtores. Então, nós temos uma média aí de meio hectare por produtor. Claro que tem mais, outros menos, mas dá uma renda muito interessante num período em que outras hortaliças não estão dando preço. Por exemplo, o tomate nesse período, o preço está baixo, né? A cenoura, o preço está baixo, né? Já o morango, eu consigo colher tendo um bom retorno aí para o agricultor, né? E temos aí o morango convencional e o orgânico, não é? A preferência ainda do nosso produtor é pelo convencional, o orgânico ainda está crescendo ou está maior? Fala pra gente. O morango orgânico está crescendo porque existe uma demanda do mercado. Lembrando que quem manda é o consumidor, né? O consumidor sempre, quer o morango orgânico, ele quer o morango orgânico. E uma característica interessante do morango, ele produz tanto quanto no morango orgânico, produz tanto quanto no sistema convencional. Nós temos aqui em torno de 10 hectares aqui produzidos em morango orgânico, 15 agricultores, né, que se dedicam a essa atividade. E está todo mundo feliz, né? Muito feliz. Produzindo bem, consegue controlar as principais pragas aí, só mesmo com um manejo cultural, né, e algumas
controles alternativos, né? Tem vários a casos. gente vê essa escolha do nosso consumidor, né, para um morango orgânico que não tenha tanta intervenção, né, tanto uso de produtos químicos, como você falou, a gente vê uma produção aí que faz essa opção, que não usa esses produtos químicos e que é o que o nosso consumidor está buscando hoje, né? Mas o convencional também, ele tem uma larga escala, tem uma excelente produção, mas tem essa hora da escolha, não é? Sim. É bom lembrar, assim, eu gosto de colocar isso, porque se o agricultor, ele utiliza os agrotóxicos, vamos usar esse termo, né? Agrotóxicos registrados para a cultura do morango. Que são se muitas ele, as se ele doenças faz uma também, adubação né, Antônio? química adequada, tá? Ele tem segurança, porque isso não é totalmente sem controle. Assim, o Ministério da Agricultura, a Anvisa e o IBAMA, né, tem controle dos agrotóxicos, que só se registra um agrotóxico se ele passa por uma série de testes. Mas a produção orgânica, né, é uma produção bem interessante, é possível, o custo de produção talvez se brincar um pouco mais baixo. Então, o agricultor pode investir nisso, vai ter assessoramento da Emater, se for o caso, tá? Se ele precisar, e vamos produzir orgânico. Isso é muito bom. Tá certo, o sabor aí do morango, morango com muitas características, o sabor é consistência, pode ser um morango, né, dependendo da variedade aí doce, azedo, tempo de prateleira também, a gente vê aí que o morango ele tem seu tempo de geladeira, não é? É uma fruta mais sensível aí, que o nosso consumidor ele não consegue, né, de tantas cultivares, ele não consegue identificar lá na hora da compra, mas o produtor sabe, tem as suas escolhas aí na hora de colocar esse plantio, né, de fazer esse plantio aí, tem suas preferências pelas cultivares. São muitos desafios que você trouxe aqui para a gente em relação ainda ao cultivo, não é? A mão de obra especializada é uma delas. E a gente vê agora o morango ganhando mais evidência, aí, não é? Não consumindo ele in natura, mas é o morango do amor. A gente vê aí a maçã do amor perdendo um pouco do espaço. Mas como é que você vê o morango nessa trend aí, né, viralizando aí? É mais status aí, mais holofote para o nosso morango, para o consumo, produção e estimulando aquele agricultor a plantar mais? Sim, né? O morango do amor vai fazer aumentar o consumo. Aumentou o consumo, aumenta o preço lá para o nosso agricultor, né? Ele tem que ganhar dinheiro também, senão ele não vai ficar. Então, essa febre aí do morango do amor só vai trazer, além do sabor, né, do morango do amor, que eu nunca experimentei não, mas já deu água na boca só de ver como ele é bem produzido. Vai aumentar o consumo e produção, né? A produção e o consumo. Exatamente. Tá certo. Antônio, eu queria muito agradecer a tua participação hoje aqui com a gente no nosso Frutas S.A., falando dessa produção que, né, uma produção grande aqui no Distrito Federal, poderia aumentar, mas isso aí ao longo dos anos a gente vai ver se ela vai crescer mesmo a produção do Distrito Federal, né, lá na cidade de Braslândia. Muito obrigada por essa conversa hoje aqui, viu? Eu aqui agradeço a oportunidade, Simone. Obrigado. E eu agradeço também a sua participação aqui, né? A audiência, o carinho dessa audiência aqui com a gente no nosso Frutas S.A. Até um próximo programa. Eu espero vocês, viu? E continue aqui acompanhando a programação do AgroMais. Tchau, tchau.